Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast Chega de Mimimi. E hoje temos um assunto bem especial aí para vocês. Então já fiquem ligadinhos aí, curta, comenta, compartilha aí que o tema hoje tá bem interessante, tá bom? E antes de a gente iniciar, eu vou iniciar com uma frase aqui que já vai dar o tom do nosso podcast de hoje, que é assim: é na ação e não na perfeição que a sua liberdade financeira nasce. Então, a sua liberdade financeira, ela não nasce na perfeição, é na ação. Quando você coloca para fazer acontecer, a sua liberdade financeira nasce. Aqui o nosso propósito, e um deles, é da liberdade financeira, né? E aqui, hoje, a gente vai ensinar para vocês, hoje aqui eu vou trazer, para você que é guarulhense, fiquem aí, ó, a maioria de vocês são guarulhenses aqui, né? Nós estamos aqui na cidade de Guarulhos e eu vou trazer aqui para vocês uma coisa que vai ser pioneira aqui na nossa cidade, né? É um grande projeto aí que está sendo gestado aí, né? E o Gabriel, ele vai falar um pouco disso. Você sabe que o Gabriel, ele tem bastante conhecimento, né? Ele fala um negócio, ele tem bastante conhecimento, né? Eu falo assim que é uma mentoria imensa estar do lado do Gabriel. Eu tô sendo privilegiada de estar do lado do Gabriel lá, recebendo uma mentoria assim incrível sobre investimento, sobre internet, sobre várias questões, né? E aí, o que a gente vai trazer hoje, né, nessa questão, né, de inovação, de tecnologia? Na verdade, esse projeto, ele vai envolver inovação, tecnologia, diversão, marketing, vendas e compras. E, olha, é um projeto maravilhoso aí. Então, Gabriel, fala um pouco desse projeto aí, que é um projeto que está sendo gestado ali. Eu estou vendo um pouco da gestação ali, das dores, né? Que tem as dores, tem as... Porque, assim, todo projeto, a gente coloca no papel, mas para poder tirar ele do papel, é uma questão bem complexa, assim, né? Vamos se dizer. E eu gostaria de saber como que iniciou esse projeto aí que você tanto quer trazer para nós, esse projeto pioneiro aí para Guarulhos. Boa noite, Priscila. Boa noite você que está nos ouvindo, Gabriel Rivali. Mais um dia, né? Mais uma sexta-feira. É uma alegria estar aqui. Graças a Deus. Fazendo esse podcast ao vivo com vocês aqui na Nova TV Alto Tietê. Vou dar um abraço aqui para o Michel, produção, que está nos acompanhando aqui. Bom, nossa, até que enfim chegou. Aleluia, né? Chegou, gente. Chegou o dia, né? Esse podcast aqui de falar. Tá, sendo gestado há muito tempo. Olha, a última data de registro eu tentei pegar lá no Facebook, mas eu acabei não achando porque eu excluí tudo que tinha. Porque eu não queria que mais ou menos ninguém copiasse a minha ideia. Sabe aquele medo? Sim. Que você tem? Fala assim, poxa, eu tenho uma ideia, né? Não consigo executar, mas também não vou deixar aqui não, né? Então eu construí página no Facebook, não tinha Instagram ainda, pelo menos não era a forma que é hoje. Não lembro se tinha já o Instagram, mas não era o Facebook mesmo. E eu criei uma página no Facebook, criei um site, né? Deixei tudo estruturado, fui colocando ideia. Inclusive, deixa eu tentar me lembrar aqui, eu acho que ele de fato foi o primeiro site que eu fiz na minha vida. Nossa! Foi para esse projeto. O primeiro eu tentei fazer um blog, que era para o salão de cabeleireiro, da Elaine, mas não consegui fazer, aí tinha pedido uma ajuda pro primo dela. E aí depois eu fui lá e montei. Esse site foi no Wix, tá, gente? Lá atrás, que era a única ferramenta é o único que tinha. Ela falou, se eu conseguir fazer, vai ser aqui, que esse negócio de código não vai dar certo, não. E eu montei lá. Mas isso aí nós estamos falando, sei lá, acho que em torno de 2015, por aí, entre 2015 e 2017. Porque eu lembro que eu tenho publicação em 2017, mas isso já estava publicado. Inclusive, eu já estava anunciando o ingresso para o cinema.
Vou falar aqui um pouquinho dos benefícios, né? E aí eu tirei tudo e eu vi que tinha ficado um link lá do domínio. Bom, esse projeto, ele iniciou com uma tentativa de fato de conseguir resolver uma dor pessoal, mas também pensando nas outras pessoas. E o nome dele era para se chamar SuperSIC, que era Consumo Inteligente Corporativo, né? Então, nós sabemos que, infelizmente, para grande parte dos brasileiros, né, a maioria não nasceu em berço de ouro, certo? Então, graças a Deus, meu pai sempre me deu o suficiente do que a gente precisava, mas não foi aqueles luxos, né? Eu era feliz e não sabia porque eu cresci no meio do mato, eu cresci num sítio e lá eu tinha ostentação. Lá era você andar, pegar fruta direto no pé, banana, laranja, abacate, o que você quisesse tinha lá, né? Tinha peixe, podia pescar, matava galinha, então tudo que a gente precisava tinha, né? Então lá a gente era rico de uma riqueza da natureza mesmo, né? Sim. Mas viemos aqui para Guarulhos, meu pai já tinha uma casa aqui, voltamos para cá novamente. E o meu pai primeiro ele sofreu muito sério com uma próstata e depois veio o câncer. Então ele teve meu pai carreteiro, 27 anos, conheceu o Brasil inteiro, mesmo sem saber ler, escrever direito. Como homem assim, honestidade, é uma pessoa que deixou um exemplo para mim muito muito grande, né? Porém, infelizmente, um mau administrador, né? Não soube administrar os recursos que ele conseguiu ganhar trabalhando ao longo da vida dele, né? E no leito de morte dele, para nós e antes foi muito difícil, porque assim, meu pai ele recebia a média de R$800 de aposentadoria por mês do governo, mesmo ter trabalhado tanto, não conseguiu se aposentar, porque faltou alguns carimbos lá, uns negócios do INSS, uma luta, não tinha conseguido se aposentar por profissão, né? Ia ganhar um dinheiro maior, Sim. que faltou lá uns anos, assinatura, não sei o quê, e não achou a empresa lá que precisava de carimbar, e acabou se aposentando por invalidez, né, aos 65 anos de idade, com o salário mínimo. E quando ele estava fazendo o tratamento do câncer, ele tinha que tomar uma vacina logo quando ele saiu, né, senão os médicos falaram, se você não tomar essa vacina, não vai conseguir ter muito tempo de vida. E o que acontece? O dinheiro que ele ganhava do governo não dava nem para comprar a vacina, né? Então, aí pra você ver, recebia lá R$800, a vacina, se não me engano, era R$1.200. E aí, ou seja, não dava nem para comprar a vacina. E aí, como é que faz para comer? Tinha minha mãe, meu irmão caçula. Como é que faz para pagar água, luz, né? E tudo isso. E era uma vacina que era para o governo dar. Nós tentamos, eu tentei em tudo que é hospital, não conseguimos, tá? Enfim, meu pai veio a falecer, inclusive nos meus braços, né? Eu coloquei ele na maca, né, de emergência quando ele passou mal de madrugada. Enfim, a vida segue, né? Por mais que seja triste, é uma situação que a gente sabe que, pelo menos para quem tem fé, enquanto Jesus não voltar, todos vamos passar por isso, né? Sim. A vida segue. Só que aquilo me marcou muito, porque eu vi um homem que trabalhou e lutou tanto para poder dar as condições para os filhos, né, conseguir e ter um final tão triste dessa forma, né? E eu coloquei uma coisa na cabeça que eu falei, não dá, eu não quero isso para mim, pro meu final, Sim. né? Eu não quero uma situação dessa pro meu final e eu não quero também deixar os meus filhos, né, numa situação complicada, minha esposa numa situação complicada. Então, ideias começaram a surgir, né? O exemplo, o ponto era trabalhar. Só que quando a gente começa a pensar, eu comecei a estudar, né, a fazer alguns cursos. Não tinha YouTube na época, né, todas essas questões que tinha. Mas quando a gente vai começar a trabalhar, a estudar, eu entendi logo cedo que vendas era o grande segredo do negócio. Nada vive sem vendas. Se você dominar a venda... Se você dominar... É uma profissão que não existe desemprego. Sim. A pessoa ela não passa, né, teoricamente, necessidade se ela de fato dominar a técnica de vendas. Né? Só que quando fala também em técnica de vendas, nós temos milhares por aí, né? Se você hoje pesquisar, tem livros, material no YouTube, enfim, são diversas opções, tá? E tem a questão do quê? O que faz a riqueza eu aprendi não é de fato simplesmente o tanto que você ganha.
tá? Mas sim a estrutura, é a construção daquilo. Porque você olha, eu fiz pesquisas, tá? Eu comecei a entrar numa neura em algumas situações. Sim. Você vai ver aí participantes do Big Brother, que ganharam bom dinheiro na época que dava R$500 milhões, Sim. que era muito dinheiro. Participantes que ganharam na Mega Sena, né? E tiveram outros herdeiros que Sim. herdaram riquezas da sua família, que não demorou muito para ter toda a sua fortuna levada a zero. Sim. Novamente. Por quê? Porque a mentalidade, a riqueza, ela começa na mente primeiro, né? A riqueza está aqui. Sim. Né? Então, se você não tiver uma mente milionária, as coisas não vai. Seu Não dinheiro vai. vai passar na sua mão e ele vai acabar e assim vai. Então, assim, tem muitas pessoas, às vezes, que ficam, né, orando, pedindo para Deus, querendo ter aí, nossa, se eu tivesse R$1 milhão, se eu tivesse, né, R$100 mil. Se a pessoa, ela tem uma renda ali de 2, 3, 5 mil reais e ela tá toda enrolada, 1 milhão é só 1 milhão de problema a mais que essa exatamente. pessoa vai ter. Porque que com esse recurso que ela tem hoje, ela não consegue administrar e ainda, né, ainda fica desesperada porque é juros de cartão, e nome sujo no Serasa, enfim, imagine um recurso maior. É só um problema maior. Né? Talvez ela vai tomar um tombo que ela não consiga se recuperar novamente. Sim. Né? Então, primeiramente, é a mentalidade, e eu fui atrás, né, dessa mentalidade, buscar. Então, livros como Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, né, e outros livros foram construções, né, que eu fui aprendendo, né, para saber ali e mudar a minha mentalidade. Então, eu tive essa ideia, que era o Super SIC, que se chama Consumo Inteligente Corporativo. Porque, para mim, era assim, eu precisava achar, eu falei, tudo bem, o segredo é vendas. Qual que é o melhor produto? E eu cheguei numa conclusão de produto ideal. Porque o produto ideal, ele é estilo Netflix. A Netflix, ela acertou fantasticamente, né? Dentro do seu segmento. Ela pegou um modelo de negócio que você tinha que pegar uma fita, entregar, logística, aí a pessoa não entrega, dava multa, estraga, tudo aquilo lá, para um sistema de assinatura. Sim. Que a pessoa paga mensalmente, certo? Ela tem muito menos investimento ali, porque imagina, você tem fita, aí rebobina a fita e paga multa e tudo mais. Ali não, você colocou na televisão, tá online, já era. Sim. Então eu pensei o quê? Eu preciso de um produto que eu consiga atingir homem e mulher, os dois sexos, certo? E que esse produto, ele possa ser consumido todos os meses. Esse é o produto ideal. Sim. Aí, né, a gente foi pensando ali situações, às vezes, em fabricar sabonete. Poxa, sabonete é um produto que homem e mulher usa e consome todo mês. Sim. Só que você não está sozinho no mercado. Você vou abrir uma empresa de sabonete agora, você vai ter que entrar no mercado. Uma concorrência muito grande. Entendeu? Você vai entrar. Então, foi entrando tudo dentro disso. E eu pensei no quê? Muitas pessoas gostam de desconto. Né? Todo mundo é brasileiro. Eu sempre fui uma pessoa que odiei pedir desconto, tá? Nunca gostei de pedir desconto. Mesmo sendo a pessoa das compras, nunca gostei, não. A gente vai aprendendo depois com as manhas dos brasileiros, né? Querendo superfaturar os negócios. Você vai conhecendo o preço do negócio. Você fala assim, o cara te pede X, aí você vai lá e fala, amigão, poxa, você sabe que não é bem assim, né? Sabe que não é esse preço. Eu não gosto de colocar preço no serviço dos outros, principalmente serviço. Agora o produto é algo mais palpável ali, tangível, mais tabelado, você entendeu? Poxa, você sabe ali quanto é... uma caneca. Pô, a caneca é feita do quê? De plástico, é de cerâmica? Então, se você tem um pouco de conhecimento, você consegue imaginar quanto que vale isso. Então, eu pensei na seguinte questão. Todo mundo, né, questão de desconto. Aí eu pensei em um consumo inteligente corporativo. Que era o quê? Era um sistema de cashback, de desconto, tá? Mas dentro de um sistema que seria administrado, né, pela essa empresa que eu ia criar. Então, ao invés da empresa dar um desconto para o cliente, que ela ia lá, por exemplo, vou usar um exemplo porque a gente ia começar pelo salão de cabeleireiro da Elaine. Aí vamos lá, por exemplo, você já foi no salão, né? Já. Claro, com certeza. Mais de 100 vezes. Muito mais, né? Quanto que você recebeu desses salões? No seu serviço não há nada. Não, um retorno. Porque, vamos lá, você vai num salão, ou você vai numa loja comprar uma roupa, alguma coisa. Eles te entregaram uma roupa com qualidade. Sim. A mulher fazer lá a sua unha com qualidade, fazer uma maquiagem com qualidade, colocar um cílio com qualidade. Isso daí, digamos assim, vamos colocar, é obrigação dela. Né? Você está pagando por isso. Sim. Né? Ela é um profissional. Então, ela fazer esse serviço com qualidade é o mínimo
que o cliente espera quando vai até o espaço, certo? Você comprar um produto hoje, seja pela internet ou numa loja, você receber esse produto com qualidade, né, atendendo a sua expectativa, é o mínimo que a empresa precisa fazer. Sim. Certo? Mas o que acontece? Cada ano que passa, a concorrência está muito maior. Que eu lembro que quando a Elaine abriu o salão, vou lembrar muito bem agora, se não me engano, se foi em 2010. Eu sou meio ruim com algumas datas aqui, mas acho que foi em torno mais ou menos de 2010, porque a gente se casou em 2009. Acho que foi mais ou menos isso aí, 2010, por aí. 2010, 2011. Na quadra próxima de casa, eu acho, literalmente a gente contava nos dedos os salões de cabeleireiro que tinha lá. Sim. Entendeu? Se você for hoje lá, ou alguns anos que um vai fechando, vai mudando, ou seja, a quantidade de salão aumentou. Sim. Então, se você pegar antigamente lá, 10, 15 anos, só tinha 2, 3 pizzarias. Entendeu? Agora, a quantidade de pizzaria que tem, e depois veio o carro da pizza de 10, você comeu pizza de 10? Nunca comi, não. Já comeu? O cara passava no carro, ele fazia as pizzas, colocava dentro de umas caixas de papelão, ou de isopor, um megafone, igual o carro do ovo. Sim. Pizza R$10. Eu já ouvi um carro desse, mas nunca comprei. Sério? Não, Nunca. Eu falei, não, R$10 eu tenho que comprar pra ver como É que bom. é. Teve algumas que foram legais, assim, uma massa bem fininha, tal, pouco recheio, mas assim, R$10... Caramba, eu nunca comi um negócio. Agora, onde normalmente a pizza tava ali 25, Sim. R$30, entendeu? Hoje, pizza, quando a gente vai pedir, é R$70 uma pizza. É verdade. É Entende? R$70. Então, ou seja, aí fica lá o cliente pedindo desconto, certo? E eu falei, eu preciso criar uma estrutura. Por quê? Aí vem a questão do desemprego. Né? Todo mundo tem essa incerteza, essa segurança. Porque a pessoa fala assim, eu vou ser CLT, vou arrumar uma empresa por conta da segurança. Porque empreender é muito arriscado. Qual segurança que a pessoa tem? Se ela não fizer um bom trabalho, a empresa vai lá e manda ela embora. Paga os direitos dela, manda embora. E se dependendo do que ela pisar na bola, vai ser mandada embora por justa causa. Ela vai trabalhar lá 5, 10 anos e não vai receber nada. Qual que é a segurança? Nenhuma. Entendeu? Por exemplo, a empresa, vamos lá, ela presta serviço, né? Nós temos a agência. Se não tiver mais cliente, se não tiver cliente para poder pagar o salário de todo mundo, como é que faz? Manda todo mundo embora. Entendeu? Então, não tem essa segurança, né? Então, as incertezas, né, as probabilidades de dar bom e dar ruim são de ambas partes. É que o CLT, ele tem bem menos dor de cabeça. Sim. Geralmente ele tá lá, a estrutura já tá toda pronta, certo? Então, eu aprendi que eu precisava investir, eu precisava ter essa recorrência, porque eu não queria chegar no final da minha vida, porque eu pensei assim, vai chegar uma certa idade que eu não vou ter mais força para trabalhar. Eu vou depender do INSS, Sim. Entendeu? E aí eu volto, infelizmente, lá com meu pai. E se eu ficar doente? Aí o dinheiro que eu recebo da aposentadoria não é capaz de pagar nem o remédio que eu preciso tomar? Você entende? Eu falei, eu preciso pensar numa solução. Só que quanto mais eu pensava em dinheiro, parecia que as coisas não acertavam. Foi quando eu comecei a pensar em pessoas, eu falei, se eu tenho essa preocupação e essa dor, milhares de outros brasileiros e pessoas têm. Então, como é que eu posso criar uma situação que, de alguma forma, possa trazer benefício para todo mundo? Né? Então, começou assim. Ao invés dessa pessoa receber um desconto, né, simplesmente um desconto, porque ela vai ali e recebe um desconto de R$2, R$3, e isso ao longo dos anos, o tempo parece que não faz diferença. Entendeu? Então, eu falei, eu vou criar esse sistema para que a gente possa criar, de fato, ali um consumo inteligente corporativo, onde vai ter um grupo de pessoas, de clientes finais e empresas, né, que vai criar um ecossistema ali sustentável para todo mundo. Ou seja, pelo menos vai trazer muitas mais vantagens do que simplesmente o sistema tradicional. Eu vou lá num cliente, num cabeleireiro, num comércio, choro um desconto, às vezes eu consigo, eu não consigo, pago. Aí aquele desconto que eu chorei, que eu chorei ali e recebi, eu viro a esquina, já gasto no primeiro pastel que tem ali, você entendeu? No primeiro doce. Sim. E simplesmente o dinheiro foi. Sim. Né? E geralmente é isso mesmo. O pessoal pega dinheiro, muito dinheiro, e vai gastando e depois vai ver que não tem mais nada, né? Não investe o dinheiro de uma forma inteligente, né? Simplesmente pega o dinheiro e depois fica falando assim, nossa, eu gostaria de ganhar mais. Mas ganhar mais vai ter mais problema, porque você não está administrando nem o que você tem. A riqueza vem no acúmulo, Priscila. Sim. Então, eu teve época que eu estava desempregado e eu orava para Deus pedindo um emprego porque eu precisava pagar conta, né, com filho.
aí conseguiu um emprego, aí você ganha lá R$1.000, R$1.200. Aí você tá super feliz, porque você não tinha nada. Entendeu? Mas daqui a pouco, R$1.200 já não dá mais. E aí você começa assim, não dá quase nada, eu trabalho todos os dias e também. Aí você vai lá e você ganha um aumento, você começa a receber R$2.500, R$3.000. Super feliz. Agora vai, entendeu? Daqui a pouco, os R$3.000 não dá mais. Certo? Aí você fala, e aí é o que eu falava, tá? Eu ainda falava pra Elaine, eu falei, olha só, quando a gente conseguir faturar R$5.000, acabou os nossos problemas. Não, acabou seus problemas? Não, R$5.000 acabou os nossos problemas. Acabou seus problemas? Graças a Deus, a gente passou essa casa e eu preciso de mais. Passou essa casa e demais. Mas só que hoje a mentalidade é diferente, as coisas, né, são mais encaixadas, né? Porque existem o gasto desnecessário e existe o investimento para crescimento. Sim. Né? Então, esse é o pensamento. Só que eu não tinha conhecimento na época, eu não tinha experiência na época para poder fazer, eu não tinha equipe para poder fazer, recurso, né? Era simplesmente uma ideia que eu encontrei uma solução, mas eu não tinha nem noção de como fazer isso daí. Sim. Os anos se passaram, né? E nesse ano agora, de 2024, né, através da agência Patos, né? Então, nessa busca, né, e acompanhando o que está acontecendo no mundo e principalmente o Bitcoin, né? Vamos falar aqui um pouquinho rapidinho de Bitcoin. Fala aí um pouquinho. Fala aí um pouquinho antes da minha próxima pergunta aqui. Então, assim, todo mundo falando, Bitcoin, compra Bitcoin, né? A gente estava conversando agora com a produção, né? Compra Bitcoin, investe em compra Bitcoin, você com aquele medo de golpe e tudo mais, compra Bitcoin, né? Não sei o que lá. Eu falei, que Bitcoin? Eu não entendia nada. Eu falei, essas coisas não vou comprar Bitcoin nada. E aí você fica naquela... E é até bíblico, né? O povo perece por falta de conhecimento, né? Então, o pessoal compra Bitcoin. E na época eu poderia ter comprado Bitcoin a praticamente ali a menos de $50. Um Bitcoin. Que já estava alto. Teve gente que pagou. A primeira transação do Bitcoin real, uma criptomoeda como do físico, foi a compra de 2 pizzas com 10 mil Bitcoin. Olha que loucura. Hoje, eu não sei como é que tá aqui hoje, mas essa semana o Bitcoin bateu um marco histórico. O Bitcoin chegou a $100.000. Você tem noção disso? $100.000 é muita coisa. Imagine se você tivesse comprado um Bitcoin a $10. Que seja $100. Entendeu? Se você tivesse comprado lá 10 Bitcoins a $100. Entendeu? Hoje, literalmente, estaria bilionária. Né? Sim. E não foi só o Bitcoin, já teve outras coisas que passaram pela minha vida que eu falei, sabe quando você não acredita, você coloca? Na pandemia foi eu criei um projeto chamado Tem no EAD. Antes da pandemia, ninguém sonhava em ter pandemia. Eu estava fazendo meus primeiros testes para perder a vergonha para falar com a câmera. Pano verde no fundo de casa e tudo bagunçado, né? Uma loucura difícil. Desisti. Mais ou menos ali, um pouco menos de um ano, chega a pandemia. Nossa. Né? E o que aconteceu com a pandemia? Estourou As empresas que não fecharam foram para o EAD, educação, empresas, home office. E o que aconteceu? Uma massa de gente acostumada com um trabalho tradicional, escritório, com gente no pé, agora tendo que se preocupar com disciplina, de como se adaptar para poder estudar e trabalhar em casa. Né? E eu deveria até naquela época estar com o meu curso bombando. Vem pra cá que eu vou ensinar vocês. Se vocês procurarem no YouTube aí, tem no EAD, vocês vão achar lá. Eu fiz questão de deixar e tem uma série de 5 vídeos que eu provo que se você estudar EAD, o ensino EAD ele é superior ao ensino tradicional presencial. Sim. Tá? Salvo se você for estudar medicina, né? Que você vai ter que fazer ali, se você for estudar veterinária, né? Tal, algumas. Agora, você pensou ali, até direito, a OAB ainda não liberou, né? Acho que não. Mas, não faz sentido. Você faz audiência online, por que você não pode estudar direito online? Então, né? Fica aqui exatamente. Meu questionamento, né? Mas tudo bem. Mas a maioria das graduações, ou seja, curso livre, né? Se você tiver a oportunidade de estudar EAD, eu acredito que é muito melhor você buscar se autoconhecer e ter autodisciplina para você estudar EAD do que você, por muitas vezes, perder tempo. Tá lá, assiste lá, 5 vídeos que eu tenho certeza, vamos lá se eu consigo te convencer que o EAD ele é superior ao método de ensino
tradicional. E eu certo? digo pra você que o EAD, ele mudou a minha trajetória de vida. Se não fosse pelo EAD, eu não estaria aqui. Porque eu comecei na internet, na pandemia, por causa do EAD. Porque eu não conseguia sair da minha casa, porque tinha as meninas, eu não tinha com quem deixar elas. Então eu tive que o quê? Fazer acontecer dentro da minha casa. Sua casa. Conseguiu alcançar os stations e ganhar em euro, né? Em euro, é verdade, é verdade. E olha, há 3 anos eu conheço a pessoa em euro. Eu conheço pessoas que de fora e ganham em euro. Então, aí vamos lá. Então, pra você ver, ó. Então a Priscila saiu de uma mãe, né? Ali, né? Continua mãe, né? Mas saiu da situação, né? Sendo uma mãe dentro de casa, precisando de um recurso, Sim. mas preocupada com as filhas e de fato a realidade. Porque tem muitas mães que pensam assim, ó, eu vou sair, eu vou trabalhar, mas tem um filho. Aí ela ganha 1.000 e paga 800 pra babá. Exatamente, era desse jeito. Tem lógica Não tem isso, lógica, gente? Não tem lógica. Né? Primeira coisa, você tá tirando ali o seu maior patrimônio. É o tempo com seu filho que não volta nunca mais na sua vida. E o tempo essa fase, principalmente a fase que é da formação, da né? formação, que até os 8 anos ali, até a idade das minhas filhas agora, de 15 anos. Não, é uma fase pior que a outra. É uma fase. Cada fase é importante você pegar. Fase. E se você se perde essa fase, porque depois que cresce, não vai voltar. E você vai querer que volte. Você vai querer que não vai voltar entendeu? nunca mais. Aí é quando você vai querer abraçar seu filho e ele vai... Não, sai ele fala daqui. assim, sai fora, você nunca me abraçou? Porque quando ele queria, não tinha esse abraço. Exatamente. Entendeu? Quando você vai tentar orientar, senta aqui, filho, vamos conversar. Ele vai falar, quando eu queria conversar com você, você não conversava comigo. Exatamente. Tá? Você não me ouvia. Entendeu? Então, por que toda essa introdução? Porque é que nós falamos sobre inovação, tecnologia, e não tem como você ignorar isso. Tá? Se você ainda não tem conhecimento, saiba que provavelmente você usa o Pix, e pelo incrível que pareça, tem gente ainda que às vezes não usa o Pix, né? Ainda. Exatamente. Mas, se você não tem conhecimento, existe uma moeda digital brasileira que ela se chama Drex, e ela vai ser, né, ela vai estar já ativa a partir do dia 1º de janeiro de 2025, ou seja, há menos de 30 dias, tá? O Brasil vai ter o Drex implantado. E se tudo encaminhar das coisas da forma que está, entre 2027 e 2030, tá? Eles falam que não, mas sabe, talvez 2030 possa ser que não existe mais uma cédula em dinheiro. Todas as transações, tudo que você pensar ou pensar em comprar, pagar, vai ser através de uma moeda digital. Então, enquanto você fica com medo aí sobre criptomoeda, né? Não, isso daí é golpe, eu não entendo. De fato, precisa ter cuidado, porque existem muitos projetos aí que não fazem sentido nenhum. Existem moedas que a gente chama de meme coins, tá? Meme coins. É uma moeda que a pessoa criou para ganhar dinheiro, entre aspas, quase uma pirâmide. Sim. Você entendeu? Se você entrar no começo, você vai ter um retorno. Mas na hora que o pessoal começar a sacar esse dinheiro, aí, meu filho, já era. Se você não tirar tempo, perdeu dinheiro, tá? Então, toma cuidado com meme coins. Porém, o sistema de criptomoedas, tá? Através de uma blockchain, é um sistema super seguro e não tem como você fugir disso, tá? E ele é descentralizado, ok? O que é um sistema descentralizado? É uma moeda, um dinheiro, a qual não tem um governo que controla. Tá? O governo não consegue imprimir e nem controlar isso. Tá? Então, seja o real hoje, por exemplo, o dólar, o euro, a La Casa de Papel, se você não assistiu a La Casa de Papel, é interessante a série, e a La Casa de Papel, ela respondeu uma pergunta que eu tinha há muito tempo, e pro meu ciclo de amizade, nunca ninguém conseguiu me responder. Que eu falava assim, por que o Brasil fala que tem tanta dívida, tanto dinheiro fora, não sei o que, o dólar aumentando, né? Eu era pequeno, mas eu acompanhei e me lembro quando o Fernando Collor colocou o Plano Real, né? Então nós tínhamos ali o real, era $1. Sim. A economia estava estourada, então conseguiu balancear a economia. Você tem R$1, você consegue trocar por $1, né? E a gente faz até uma brincadeira à parte, né? Enquanto o brasileiro está preocupado aí com a escala 6x1, né? Não dizendo que não tenha direito de descanso e tudo mais, porém precisa ver a matemática. Lembra quando o governo passado falou, né? Fica em casa?
Sim. Depois a gente resolve? Então, tá chegando a hora da gente resolver, né? Se você ficou muito tempo em casa, não, mais uma vez, falando que não tinha que se preocupar com pandemia e tudo mais. Porém, tem situações que não fazem muita lógica, tá? Então, a conta tá chegando. A escala 6x1 que a gente tem hoje é R$1, ou seja, R$6 é $1. Essa é a escala 6x1 que nós temos, tá? Então, você tem... você quer comprar $1? Mas Gabriel, o que tem a ver o dólar? Praticamente tudo, gente. Tá? Vivemos num país que é meramente dolarizado, né? Inexplicável. A China produz, ela importa o material, ela produz tudo lá fora, seja os outros países, certo? E consegue vender mais barato do que se a gente fabricar dentro do próprio Brasil. Eu tava vendo um vídeo que o cara lá nos Estados Unidos, ele falou assim, a diferença do valor entre o arroz... Lá, o valor do arroz que tá lá, é o mesmo arroz. Daqui, sabe o arroz Tijuão? Ele pegou o arroz Tijuão. É o mesmo, o arroz, o valor daqui do 1 quilo de arroz é o quê? R$40, né? Ele falou que lá dá pra comprar 8 quilos de arroz, com 1 quilo de arroz aqui. Olha só, é impressionante. E se você também não tá informado, saiba que o nosso governo vendeu parte da Amazônia. E não é uma simples parte da Amazônia. É uma parte muito importante. É uma parte... É urânio? Como que é? Eu esqueci como que é o nome. É urânio, né? Tem um item que é muito raro para fabricação, não sei o que lá. Bom, a China comprou, tá? E por um preço de banana, viu? Então, e o que acontece? Vamos lá. Aonde o Brasil deveria... se a China está comprando, é porque tem valor, né? Sim. Então, ao invés do Brasil criar recursos e tecnologias para gerar emprego, né? Literalmente buscar ser um país de primeiro mundo e tudo mais, não. Saímos vendendo, né? Mostra a nossa incapacidade de administrar, de criar coisas, apesar de ter muitas pessoas, mas infelizmente, né? O governo não contribui muito. Foi vendido, e se pelo menos o dinheiro que foi arrecadado, né, que está sendo arrecadado por isso, fosse investido em situações de saúde e muito mais... Fosse investido pro brasileiro, né? Pagar as brasileiro. Dívidas, legal. Infelizmente, a gente sabe para onde que esse dinheiro provavelmente vai, né? Para a população, com certeza, não vai. Então, com a criação do Drex, o governo vai ter um controle muito, muito grande, tá? Então, se vai fazer... Nós não sabemos, né? Eu não gosto de ficar colocando terrorismo, não, que o governo vai fazer isso, o governo vai fazer aquilo, porque cada governo é governo e a cada 4 anos troca, às vezes não, mas a cada 4 anos troca, né? Então tudo pode acontecer. Porém, o sistema permite, tá? Esse controle, ok? Então, com a implantação do Drex, esquece, já foi falado que não vai existir mais cartão de crédito. Você gosta do seu cartãozinho de crédito? Não, legal, né? Não terá mais. Não tem mais cartão de crédito, tá? O governo vai determinar qual é o valor e se você vai poder ter crédito ou não, ok? Através do Drex. Provavelmente contas de água, de luz, algumas contas, você não vai decidir se você paga hoje. Hoje, se você tem um recurso pequeno, tá? Poxa, Gabriel, receba aqui um salário mínimo. Cara, eu tenho que... Você já escolheu o boleto para pagar? Eu vou fazer um sorteio. Quem vai ser premiado? Você coloca lá 3, 4 boletos lá na mesa. Você fala, cara, eu consigo pagar 2. Quem é que vai ser pago aqui? Os outros 2 não é porque você não quer, infelizmente, a situação. Seja por uma administração sua ou porque realmente aconteceu um imprevisto, você foi mandado embora, a sua empresa quebrou, não importa. A real situação é que quando você se depara com seus boletos e as suas contas, e às vezes você tem a escolha de falar assim, ó, eu pago essa fatura de cartão de crédito, ou eu compro leite para o meu filho, ou eu pago a luz, para não ficar sem luz, para minha família ter uma água, algumas contas provavelmente você não vai poder escolher, porque isso daí vai ser já descontado diretamente da sua fonte. Não tem eu escolho, não. O governo vai decidir o que você paga e o que você não paga. Tá? E muito mais, não vou me aprofundar aqui, porque na quarta-feira, dia 18, nós vamos ter a continuação desse podcast por conta do Duarte, tá? O Duarte é um desenvolvedor de blockchain que está desenvolvendo o nosso sistema, tá? Então, fazendo só essa introdução, nós vamos falar sobre os nossos patrocinadores. E aí, voltando dos patrocinadores, a Priscila vai fazer umas perguntas. Sim. E eu vou responder bem rapidinho, tá? Não vou levar muito tempo, porque os detalhes vão ser discutidos lá na nossa live, tá, que nós vamos fazer no canal Chega de Mimimi, no YouTube, na quarta-feira, dia 18, às 19 horas, tá? Encontro vocês lá, nós vamos falar tudo sobre, não falar tudo, né, mas o máximo possível de informações, que algumas coisas a gente ainda não pode abrir,
sobre o projeto do Seedcoin, tá? Então hoje aqui é uma introdução e um alerta e trazer aqui para vocês a realidade, tá, gente? Aqui nós somos pessoas, e é sem mimimi, né? Chega de mimimi. Sim. Nós somos aqui pessoas que temos família, seja você solteiro ou não, mas... tem a sua família ali, né? Tem o seu pai, sua mãe, seu irmão, e olha, pessoas ali. Nós somos uma geração hoje, Priscila, uma geração complicada e cansada, porque veja bem... Sim. Boa parte da geração de hoje precisa cuidar dela, precisa cuidar dos filhos e precisa cuidar dos pais. Sim. Porque a aposentadoria ou os recursos que os pais têm não é o suficiente para eles. Entendeu? Então tem muita gente que trabalha para sustentar ele na casa dele, para poder sustentar os filhos dele, para sustentar os pais e, quando não, sustentar os netos. Que Sim. os filhos saiu fazendo filho por aí, né, e não tem condição de criar. Essa daí é uma geração que nós temos, né, e vivemos hoje, é a realidade. E se você... É importante, sabe por quê? Eu vejo que tem muitas pessoas, ela vive muito no mundo do Chaves, sabe? Nunca saiu da vila. Sim, sim. Eu converso com pessoas e elas falam algumas situações que parece que só existe o bairro dela. Outras parece que só existe Guarulhos. Outras acham que só existe o estado de São Paulo. Sim. Outras, um pouquinho maior, têm a consciência que existe o Brasil. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. O que acontece na China, a guerra da Rússia com a Ucrânia, tá? Israel, tudo isso influencia você. Atinge a gente aqui. Tá? Eu vou contar aqui, ó, uma historinha bem rapidinho. Já pedi pro Michel colocar ali no pente ali pra gente poder chamar os nossos patrocinadores. Tinha uma fazenda, olha só essa historinha bem rapidinho, ó. Tinha uma fazenda onde tinham vários animais, tá? E um ratinho viu lá por baixo da porta um dia que os donos da fazenda compraram uma ratoeira. Ele ficou desesperado por conta da ratoeira, Sim. Saiu correndo e foi falar com a galinha. Falou, galinha, nossa, os patrões compraram uma ratoeira, e agora e tudo mais? Aí a galinha olhou e falou assim, mas... O que tem a ver com isso? O que tem a ver com isso? A ratoeira não é pra mim, eu tô aqui comendo meu milho, deixa eu quieta aqui. Ratinho saiu e foi lá falar com a porca. Dona porca, compraram uma ratoeira e tudo mais. A porca olhou pro rato e fala, eu tô presa no chiqueiro, eu não posso sair daqui. Eu como tudo que eles me dão aqui, eu não tenho nada a ver com a ratoeira. Sim. Ratinho saiu e foi falar com a vaca. Dona vaca, me ajuda, tem uma ratoeira agora na fazenda. A vaca olhou pro ratinho e fala, rato, olha o meu tamanho. Você acha que uma ratoeira vai me atingir? O ratinho saiu triste e foi embora. À noite, a ratoeira destravou. A mulher lá, tá com a luz apagada, foi passar perto da ratoeira e o que tinha preso ali na ratoeira foi uma cobra. A cobra picou ela. Ela foi pro hospital internada. Quando ela teve alta do hospital, geralmente quando a gente tá ruim, o que o pessoal faz pra gente? Uma canja de galinha. Uma canja, né? Aí foram lá e mataram a galinha. Dona falou, mata a galinha, minha esposa. Aí ela não tava melhorando. Aí veio um monte de familiares visitar. Uhum. Aí o cara falou assim, um monte de gente, como é que eu vou dar comida pra esse pessoal? Uhum. Foi lá e matou o porco. Pra dar comida pro pessoal. Infelizmente essa mulher não aguentou e ela morreu. Aí, nossa, pro velório que veio um monte de gente mesmo. Ele falou, como é que eu vou fazer? Ele foi lá e matou a vaca. No final de tudo, o único que ficou vivo foi o rato. Né? E todo mundo falou que não tinha nada a ver, tem a ver. Então, ou seja, quando tem um problema na sua casa, tá? E quando a gente fala assim, casa, quando tem um problema na sua empresa, quando tem um problema no seu bairro, na sua rua, tá? Estão roubando a rua ali, ó. Não tô nem aí. A próxima casa pode ser a sua. Entendeu? Tem um problema no seu bairro, eu não tô nem aí. Tem um problema no seu país, eu não tô nem aí. Aí você aumenta a escala, tem um problema no mundo. Tá tendo uma guerra complicada lá. Tudo bem, às vezes você fala assim, Gabriel, não tenho condição de fazer nada. Depende. Se você tem fé, a hora, né? Sim. E se planeje. Veja as coisas, as consequências que pode acontecer, tá? Não pense que você não tem nada a ver com a ratoeira, porque quando você menos espera, a consequência chega. E o caminho que o Brasil está levando, não só o Brasil, são várias situações, tá? O caminho que o Brasil está levando, tá? Se não for feito ali uma reforma financeira, uma situação, na última vez que eu pesquisei, se precisava de 3 trabalhadores registrados para poder pagar um aposentado. O governo está desesperado. De um lado, gastando que nem maluco, mostrando que não tem controle de administração financeira. Né? O Haddad mesmo falou que na economia ele passou na prova. Isso aí foi ele que falou, né? Em alto bom tom. A prova que ele fez, ele colou. Esse daí é o nosso presidente de economia. Né? Então, não acha que você não tem nada a ver com isso.
Tá? Você tem muito a ver com Quando isso. você pensa lá na escala 6x1, falando do trabalho agora, você acha que o empresário, se ele tiver que contratar mais gente, né? Eu concordo que tem que pagar mais para o trabalhador. Né? Ou seja, tem que fazer uma solução. Quem trabalha é digno do seu trabalho. Não estou dizendo que tem que ser escravizado, nada. Tá? Mas assim, dependendo das leis que são colocadas, duas ou uma. Ou o empresário fecha as portas, e se ele fechar a porta, não é só um que vai ser mandado embora, é um monte de gente. Todo mundo. Entendeu? Ou ele faz o quê? Ele vai ter que contratar mais gente. Para ele pagar esses novos funcionários, você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o preço do produto. Quem é que paga isso daí? Você. Que vai lá comprar uma pizza, que vai no mercado, que vai comprar um leite, enfim, que vai comprar um carro. Que vai falar que nossa, tá caro as coisas. Tá caro por quê? Tem que pagar uma pessoa. Não acha que você tenha nada a ver com isso, tá? Então vamos falar dos nossos patrocinadores e depois nós entramos aqui no bate-bola rapidinho. Não há nada mais gratificante do que ver as pessoas que amamos em paz e com saúde. Mas infelizmente, imprevistos acontecem. Momentos inesperados que podem nos pegar desprevenidos. Nesses momentos, contar com um plano de saúde significa ter acesso imediato ao cuidado que você precisa, sem longas esperas. Com um plano de saúde, você garante atendimento de excelência, em hospitais bem equipados, com profissionais dedicados à sua recuperação. E não se trata apenas de emergências. Consultas de rotina, exames preventivos e acesso a especialistas estão sempre ao seu alcance. Com a JFS Seguros, você cuida do que mais importa, prevenindo problemas e garantindo a melhor assistência em todas as fases da vida. Entre em contato e conheça as nossas opções de planos. JFS Seguros, cuidando do seu bem-estar e da sua tranquilidade. Plano de saúde, familiar, empresarial, procura JFS Seguros. Bom, vamos lá. Você tem um negócio, está procurando aí otimizar o seu atendimento, seja para novas vendas ou para atendimento de saque, um pós-venda, tá? O seu atendente não está dando conta ou você não tem condição de pagar um colaborador, né? Pagar um salário para uma pessoa. O que você pode fazer? Contrata o chat. Custa menos do que o vale transporte de um funcionário. Não estou como fala? Estimulando você de não pagar. Não estou estimulando de você contratar um funcionário. Isso. Porém, eu sei que para todo começo é difícil, como foi para mim e está sendo, né, e para muitos. Você ser empresa completamente é difícil. Você atender telefone, aí você tem que falar com... você tem que administrar o negócio, geralmente você tem que fabricar o seu produto, realizar o serviço, aí você tem que falar com quem quer comprar. Aí você tem que negociar, você tem que dar suporte para quem já comprou de você, entendeu? Então, ou seja, é difícil. E aí você não tem R$1.000, R$1.500, aí você fala 1.000, o pessoal já não quer, hein, trabalhar mais. Você não tem um valor para poder pagar um colaborador. O que você faz? Contrata o chat ideal. É ideal para a sua otimização aí do seu negócio, tá? Mais informações, acesse www.chatideal.com.br. Construa o seu funil, seja de vendas ou receptivo. Ele faz integração com diversas ferramentas, inclusive o Mercado Livre, tá? Se você vende no Mercado Livre, ele vai direcionar tudo para um mesmo local e ele também é um CRM, tá? Então você pode entregar lá o Mercado Livre, o Facebook, seu WhatsApp, Instagram, tudo em um único lugar e ele vai fazer ali todo o pré-atendimento. Se o seu produto é de venda direta, tá? A pessoa cai lá no seu funil, numa página, entra no link e compra, ótimo, ele vai conduzir essa pessoa exatamente até a venda sem você precisar fazer nada, ok? Apenas fazer a configuração. Precisando da automação, Chat Ideal é ideal para você. Comunidade, chega de mimimi aí, onde vamos ajudar você a estruturar o seu negócio no digital. A gente fala no digital porque porque é o nosso negócio aqui, mas você vai conseguir estruturar a sua empresa qual o nicho que você quiser, né? E a gente vai dar a consultoria para vocês, tem a formação incrível lá para vocês de registro de marca, de funil de vendas, de blog. Lá tem várias aulas sobre como você fazer um curso, uns vídeos no CapCut, né? Tem lá para você do Canva. Então, ele vai te ajudar a você estruturar todo o seu negócio no digital. E não só isso, nós temos a nossa comunidade no Telegram, onde lá a gente está colocando aulas lá
do dia a dia para vocês, né? Então vocês vão aprender no dia a dia a como calcular o CAC e muitas outras coisas, Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads. Então vai ser muito incrível. Então entra lá, mais informações no 11 96830 3236. Entre em contato lá e vem para a comunidade que o preço ele tá imperdível, tá? Ó, tá preço de banana para você estruturar seu negócio no digital. Eu digo assim, quanto que é para você investir o seu negócio, para você estruturar seu negócio no digital, aprender a estruturar seu negócio digital? Se for fazer uma faculdade aí, você vai pagar caro e não falando mal das faculdades, assim, você vai ter o seu conhecimento, tudo, mas no mundo real não vai rolar, não. Não vai rolar. Sem uns cursos extras, sem você buscar, não vai rolar, não. Não vai rolar, né? Então, o valor da nossa comunidade... Eu já falo isso. Então, pensa quanto você pagaria numa faculdade e quando você sair de lá, você vai passar apuros. Sim, porque você vai fazer quantos anos que é de faculdade? 4 anos, hoje, né? Hoje tem o técnico 2 anos e meio, né? O mínimo 2 anos e meio, fazer um tecnólogo aí. 2 anos e meio. Aí você... 2 anos e meio a 4 anos. Aí você vai entrar no mercado de trabalho. Já atualizou tudo, porque você sabe que você entra lá no Facebook Ads, lá você entra lá na gestão no gerenciador de anúncios, hoje tá de um jeito, amanhã não tá. A semana passada, não foi? Semana passada eu tava no escritório ainda, era umas 10 horas da noite. Eu fui subir uma campanha. Na hora que eu entrei, bum, mudou. Atualizou. Eu falei, amanhã eu faço. Vou ter que estudar pra ver como é que é. Tá vendo? Atualizou. Em 6 meses, eu te garanto, seu negócio está estruturado online e você vai saber tudo que você precisa, tá? Pra você gerenciar lá. A gente garante depende isso pra vocês, mas depende de vocês. Na nossa parte, em 6 meses, nós entregamos. Sim. Agora, vai depender de você. Exatamente. É isso? Vamos lá, Pri. Isso. Então, continuando aqui o nosso bate-papo, viu que o Gabriel tem bastante conhecimento. Você viu que ele foi aqui uma metralhadora, né? Eu deixei, né? Mas agora eu vou fazer as perguntas pra você, que desse projeto aí que você falou, né? A gente falou muito da economia do nosso país e é uma coisa que a gente tem que ter essa consciência mesmo de estar na realidade da vida como ela é, né? Não ficar, porque tá tudo lindo, maravilhoso. Não tá. E a gente tem que se preparar para isso. E com esse projeto aí, quem pode participar desse projeto se o pessoal quiser entrar? Bom, do projeto que eu vou falar sobre o nome, né? Isso. Então, o nome era SuperSic e por conta do registro de marca, fica aí a dica, aí, fica de olho. Na comunidade tem o registro de marca. Teve toda uma resistência, principalmente do nosso CTO do projeto, Duarte, mandar um abraço lá do Rio de Janeiro. Quarta-feira a gente se vê. Não, pô, o SuperSic é bacana e tal. Eu falei, Duarte, vai esbarrar, tem marca registrada. Não dá, entendeu? Então, hoje, ele vai ser um pouco ramificado, né? Mas a estrutura, a base do blockchain e tudo mais vai funcionar. Seedcoin Token, tá? Então, o Seed vem de consumo inteligente descentralizado, certo? E o token vem do token de pagamento mesmo, tá? Sim. Então, Seedcoin Token. Seed E o coin vem de moeda, token. tá em inglês, tá? Coin. Então, coin. traduzindo, seria uma moeda de pagamento, tá? Em um consumo inteligente descentralizado. Gabriel, o que é um consumo inteligente? Um consumo inteligente, que eu chamo, é o seguinte. Tinha a parte do corporativo, porque assim, gente, eu entendo que a gente precisa faturar. Quando eu vendo um negócio pra você, Priscila, você sabe que eu paguei mais barato, né? Sim. Isso, você não é inocente pra saber disso, né, gente? Se alguém tá vendendo uma coisa pra você, você porque sabe que ela pagou mais barato, né? Ela tá ganhando nessa intermediação, certo? Você é o cliente final. E aí tem outros intermediadores, ok? Só que o brasileiro, gente, a gente fala muito do governo, né? O governo é corrupto, o governo é aquilo, não sei o quê. Mas cada um na sua escala, né? Sim. Porque tem muito, se tivesse lá também, ia tá. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa ela vai lá na 25, vai em algum lugar, ele compra o produto por R$1 e quer vender a 50. Sim.
Ah, eu já vi muito Você isso, entendeu? sim. Ah, mas não sei o quê. Tudo bem. Quer levar o lucro 2 vezes maior do você que entendeu? o... Eu sei que você tem que ter o seu lucro. Pô, você levantou. Eu tenho até um videozinho do rapaz que foi... A mulher falou que tava caro o morango, né? Sim. Ele falou pra ela, acorda 4 horas da manhã, vai lá no centro. Vai pegar lá tudo, lá não sei o quê. Passa não sei quanto tempo pra descarregar caminhão, pegar. Então, assim, nós sabemos... Tá? E é justo você ser cobrado. Por isso que eu falo, não gosto de dar preço no trabalho de ninguém. Mas, tem muito Brasil. Eu não sei como é que é nos outros países, porque eu nunca fui pra fora do Brasil, tá? Então eu não posso falar. Mas assim, nós brasileiros, nós gostamos de superfaturar o negócio. Você entendeu? E isso pra mim, de fato, é um assalto, é um negócio. Porque, veja bem, da mesma forma que você tem uma família, da mesma forma que você tá preocupado, tá? E eu vou bater nessa tecla, tá? O projeto do Seedcoin é um projeto que funciona pra agora, mas principalmente para o futuro. É um projeto a longo prazo. Não é um negócio que a gente está fazendo aqui, que está idealizando, para você ter uma ideia. Esse daí começou em torno mais ou menos de 2015. Tá? Então é muito tempo que nós estamos planejando, tá? Isso daí também com força, tá? Colocando em prática, já praticamente vai para 8, vai fazer 9 meses, tá? Literalmente. Então é isso. Quem é que pode participar, Priscila? Pode participar investidores. Então, se você é uma pessoa que tem um perfil de investimento, tá? Que você se preocupa aí um pouquinho com o seu futuro, que você se preocupa com a aposentadoria, tá? Então, esse negócio é para você. Esse negócio é para empresas. Se você é uma empresa, se você é um empreendedor, se você quer divulgar o seu negócio, tá? Se você depende da publicidade, e hoje qual é a empresa que não depende? Porque se você não anunciar, o seu concorrente está anunciando, sim, certo? Então esse negócio é para empresas, porque o sistema de marketing que nós vamos desenvolver, né, que está sendo desenvolvido, atrelado, esse sistema não vou falar que é perfeito não, mas é maravilhoso. Tá? É um negócio que, de fato, muito bem estruturado da forma que nós estamos fazendo. Gabriel, com que base e conhecimento que você faz isso? A base da pessoa que desde 2019 vive completamente de marketing, fazendo gestão de tráfego, trabalhando com vendas, é isso. Então, venda anunciante e um consumidor nato. Tá? Eu compro, já trabalhei com compras, então, ou seja, eu sou um consumidor, eu sou um comprador e eu sou um vendedor. Tá? Eu conheço os 3 estágios, né? E hoje um fabricante, né? Que tem novidade. Nossa, eu deixei no carro, você acredita? A minha bolsa. Ah, deixou... Nossa. Nossa, tinha um negócio tão bacana pra mostrar pra vocês aqui, deixei no meu carro. Ah, verdade. Eu acho que já sei que é. Beleza. Não vou nem falar, né? Então vou deixar aí, depois vocês vão ver. Deixa pra próxima. Faz parte do projeto. Né? Enfim, então, investidores, empresa. Você que é estudante, esse negócio é pra você. Porque nós vamos trabalhar muito forte com a educação, tá? Então, se você não entende sobre criptomoedas, se você não entende e diversos outros assuntos, porque nós vamos envolver, se você estiver fazendo faculdade, tá? Nós vamos envolver aí a questão de faculdade, cursos técnicos, vai entrar dentro desse projeto. E se você é um internauta que gosta de jogar jogos online, tá? Então, a boa base da nossa estrutura, ela vai ser desenvolvida dentro de jogos. Bacana. E essa questão assim de envolver esses vários públicos é muito legal, né? Para não fugir muito do assunto aqui, e qual é o estágio atual do desenvolvimento desse projeto do Seed Token? Bom, do Seedcoin Token. Seedcoin Token. Bom, atualmente nós estamos aí para fazer, né, o pré-lançamento da startup, né? Sim. Graças a Deus. Então, praticamente 9 meses aí, né, batalhando com a equipe. É uma gestação mesmo, 9 meses, né? Fazendo ali. Sabemos que tem muitas coisas para ser feita ainda, tá? Então é por isso que nós estamos começando a fazer essa divulgação, estamos começando a trazer aí para o mundo, né? E mostrando. E Guarulhos, né? Guarulhos é a cidade aí pioneira que nós escolhemos. Primeiro porque eu moro aqui em Guarulhos, né? Mais de 20 anos. Guarulhos tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Sim. Então para mim acho que é o terreno perfeito, né? Para ser pioneira nisso. Eu não vou falar que não existe, mas assim, por eu trabalhar com marketing, pesquisar muita coisa, conhecer bastante pessoas, eu não vi nada parecido. É difícil ter 100% algo parecido. Existem algumas coisas similares, e isso é bom para mostrar que o mercado já aceitou e está validado, tá? Mas nós temos os nossos diferenciais. Mas por Guarulhos, por São Paulo, essa região, eu não vejo nada, não. Igual. Você fez a segunda pergunta, foi o quê? Qual o estágio, né? De desenvolvimento então, atual? Estamos no estágio de lançamento,
desse projeto, colocando ali os primeiros testes, tá? Então, que era somente do papel, né, foi para o computador, foi para o desenho, né, montamos tudo ali, e agora nós estamos já com a blockchain montada, né? Vou mandar um abraço pro Duarte. Já é possível fazer a sua carteira para você poder comprar. Ó, isso para a gente, né, é um avanço. Então, estamos fazendo aí os últimos testes e agora em janeiro nós lançamos o nosso primeiro jogo. Ai, bacana. Né? Nosso primeiro jogo. O nosso sistema, ele pode ser que... A ideia é que não mude, tá? Mas o projeto tá para ser alocado para 30 jogos. Então vão existir 30 modelos de jogos diferentes para atingir todos os tipos de pessoas, tá? Sim. E só para você ter uma ideia rapidinho, Gabriel, por que a questão dos jogos? Porque se você não sabe, para você conseguir Bitcoin, existe 21 milhões e pouco de Bitcoin no mundo só. Não vai existir mais. Essa é a diferença da criptomoeda para o dinheiro, tá? Que é centralizado aí pelos governos. A inflação tá alta porque o governo imprime mais dinheiro. E foi isso que acho que eu não concluí, né, da La Casa de Papel, né? Foi isso que a La Casa de Papel me ensinou, que era quando eu perguntava, se tem tanta dívida, por que não imprime dinheiro? Porque isso não resolve. Se o governo imprime dinheiro, né, ele fica mais desvalorizado, tá? E isso é que vem acontecendo. O governo imprime dinheiro, perde o valor. A criptomoeda, uma vez que ela é criada dentro de uma blockchain, você não pode criar mais. Então, assim, se é 21 milhões de Bitcoin, é só 21 milhões de Bitcoin. Nunca mais vai ter um outro Bitcoin. Ou você compra de alguém que tem, certo? Mas não tem um novo, não tem como imprimir. Não tem outro, né? O máximo que pode ser feito em alguns projetos é a queima. O que é a queima? E no nosso projeto vai ter uma queima. Nós vamos iniciar com uma quantidade, tá, de Bitcoin, que nós vamos falar na quarta-feira qual vai ser a quantidade. Vou dar só um exemplo aqui. Quarta-feira, às 19 horas, no Chega de Mimimi, viu? YouTube. Vou dar só um exemplo. Vamos criar 100 milhões de Rivalicoin. Um exemplo, tá? Só que nos próximos 10 anos, nós vamos queimar 50 milhões, um exemplo. Ou seja, então de Rivalicoin só vai existir 50 milhões para o resto, enquanto existir mundo, só existe 50 milhões. Então, ou seja, ou você compra agora, no valor que vai estar no lançamento, lembra, ou você compra o Bitcoin por $1, $10, $50, ou se você quiser comprar hoje, você paga $100 mil no Bitcoin. E sabe qual que é a grande questão? Gente, vai ser tudo digital, tá? Então, essa é a diferença aí, tá, de uma criptomoeda por esses valores. Então, você pode ter uma queima, só que isso de uma forma estruturada, vai ser avisada, programada. Sim. Não é assim, eu tenho, da noite pro dia, vou lá e queimei um monte. Não é assim que funciona, tá? Tudo em contrato, NFTs, tudo bonitinho, certinho, tá? Então, esse é o momento, tá, que nós estamos. Em janeiro, o primeiro jogo é lançado. Provavelmente em março, entre março e abril, o segundo jogo é lançado. O primeiro é um jogo teste, bacaninha, legalzinho, vocês vão gostar, um joguinho fácil para todas as idades, tá? Agora, o Vult Blake Seek, que é o segundo jogo, esse já vai ser um jogo mais complexo, né? Mais denso, bacana. Né? Esse jogo vai ser legal, hein? Esse jogo. Então, ou seja, para você ter Bitcoin, você precisa deixar o seu computador ligado, tá? Para ele minerar isso, o seu computador vai ficar resolvendo cálculos matemáticos, criando blocos dentro da blockchain, tá? Resolvendo problemas, e como recompensa você ganha uma porcentagem ali de Bitcoin, tá? No nosso sistema do Seedcoin, você vai jogar jogo, você vai se divertir. Sabe esse joguinho que você joga aí, que você diverte? Quanto tempo, quanto dinheiro que você que joga jogo, quanto dinheiro você já investiu? Depois deixa aí nos comentários, tá? Quanto dinheiro você já gastou em skin, comprando passe, né? Quanto tempo da sua vida você leva jogando? Chega aquele joguinho da Fazendinha, né? Sim, sim. Aí tem Eu mesma já investi muito na minha Fazendinha. Pra poder colocar, né? Então, ou seja, mas vem cá, quanto que você teve de retorno pra você? É aquele mesmo sistema. Você vai num salão de cabeleireiro, entendeu? Ela faz seu serviço bem feito, que é pra isso que ela tá sendo paga. Sim. Certo? E tá legal. Você vai jogar, você faz download lá na Play Store, na Apple Store, você joga um joguinho, aí você se diverte. Sim. E tá tudo bem. E é isso. Porque você é um joguinho. Com o nosso sistema, não. Você vai jogar, vai se divertir. E ao mesmo tempo que você joga, você vai minerar a nossa criptomoeda. Sim. Já falei bastante, hein? Nossa, já falou. Então, essa é a fase. Primeiro jogo lança em janeiro. Segundo jogo lança no finalzinho de março ou início de abril.
tá? Sim. E o sistema, só que o sistema de blockchain já vai estar feito antes. Já tá feito antes, né? Então, olha só que maravilha, né? Não é uma questão de você colocar dinheiro lá dentro, tipo um tigrinho da vida, essas coisas Não, assim. não é tigrinho não, tá, Não gente? é não, Pelo tá? amor de Deus, não Eu é já tô- tigrinho, não é tô- roletinha, Eu tô não é isso colocando não, aqui viu? já, eu já tô colocando aqui pra tirar essa ideia de vocês aí, se vocês tiveram. Não é essa questão assim, porque isso eu já conheci bastante gente de casa De apostas, né? que chama iGaming. 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 O nome desse mercado é iGaming, né? Então porque como a gente trabalha com isso, então a gente conhece pessoas, né, que trabalham com esse mercado aí, que ganham dinheiro com isso, e é muito diferente, tá? Eu já conheci muitos donos de casa de aposta. E a proposta do Gabriel é muito diferente do que é de casa de aposta, assim, que é você colocar o dinheiro lá dentro e Primeiro que ficar a gente ali. não primeiro que a Não gente é não, assim. a gente não promete que ninguém vai ficar rico, ninguém vai fazer nada. É, exatamente. É uma bonificação, tá? É uma forma. Pensa, se você vai conseguir ganhar recompensas agora e ao longo prazo você também vai conseguir ganhar. Lembra, ninguém acreditava que o Bitcoin chegou a esses valores. Nós Exatamente. estamos dentro de um sistema e veja bem, hoje nós somos uma equipe de 9 pessoas, todo muito bem capacitado nas suas áreas, tá? E os recursos e outras situações que nós vamos em é porque essa equipe precisa aumentar. Nós estamos contabilizando aí 24 profissionais full time para trabalhar dentro desse projeto, né? Então já temos 9, tá faltando, então essa é a fase. Estamos em construção, tiramos do papel, Sim. estamos colocando em prática e vendo que a coisa está acontecendo. E é bacana, sabe o que é feliz, Priscila? Porque assim, você tem um sonho, tá na sua cabeça, que já é um difícil, né? Aí você coloca no papel. Sim. Aí depois, cara, como é que tira isso aqui? Sim. Né? E você vendo o negócio ter vida, você fala, cara, que bacana. Sim, isso é bem legal você falar, porque a gente tá chegando no final do ano e as pessoas falam assim, nossa, esse mês aqui é o mês das promessas, né? É o mês que todo mundo faz promessa e janeiro é o mês que todo mundo quebra, né? As promessas, né? E você teve esse projeto aí e tá colocando em prática isso, né? Tá colocando em ação esse projeto aí. Tem pessoas ali bem capacitadas que eu trabalho ali, né? Eu sou uma dessas pessoas da equipe, né? Eu faço parte ali da equipe, né? Então, a gente faz parte ali, a gente vê o processo do dia a dia, da gente fazer acontecer ali esse projeto que é incrível. E essa questão de planejar, de você colocar pra frente, é muito importante, é bem legal, assim. Eu fico muito feliz. É gratificante. Eu fico muito feliz de ver esse projeto acontecer, que o Gabriel ele fala muito empolgado desse projeto aqui. Ai, porque é isso. Quando ele falou pra mim no começo desse projeto, eu falei assim, Jesus, que negócio louco. Mas eu olhava com o negócio louco, mas como eu já conhecia um pouco do mercado, essa questão de blockchain, essas questões, tipo, também do iGame, porque entra o jogo, essas coisas assim. Então, um jogo com recompensa, né? É um jogo de recompensa. Então eu falei assim, cara, isso é possível. Eu falei, cara, eu tô com uma pessoa que tá desenvolvendo um projeto desse, então vamos aí. Né? E é bem legal isso, de fazer esse projeto acontecer, né? E o nosso tempo já está avançando. Segurar ali que é a última pergunta. E a nossa última pergunta aqui, Gabriel, que eu quero trazer para vocês aqui, eu acho que vai ser bem legal essa pergunta aqui, é qual a visão de longo prazo para o Citicoin Token? E como o projeto planeja alcançar a adoção, né? A massa e expandir aqui, além de Guarulhos? Porque o projeto vai ser de Guarulhos, né? Mas verdade, como que vai ser essa questão de expansão? Na verdade, o projeto ele já inicia, digamos assim, que a nível mundial. Sim. Porque é online. Então, porque é online. Toda pessoa que tiver um acesso à internet, teoricamente, ela vai poder conseguir ter acesso ao nosso sistema. Sim. Tá? Isso, até por conta que isso é tão atrativo para os investidores. Né? Então, isso que é bacana. Algo importante aqui, só para ressaltar, como que vai colocar. Essa questão da ação para a gente alcançar, né, e ir para o futuro, nós esperamos até 2030, tá? Até 2030 nós esperamos 3 milhões de usuários. Tá? Esperamos conseguir antes, tá? Mas o projeto, gente, tá literalmente com os 2 pés no chão. Sim. Tá? A mente é lá em cima, mas literalmente os 2 pés bem presos no chão. Para quem joga jogo, sabe que qualquer jogo, digamos assim, entre aspas, simples, né, e bobinho,
tem aí seus 100, 200 mil usuários. Isso aí é Sim. muito simples, tá? Então, mas é que se a gente chegar em 2030 com os 3 milhões de usuários, nós vamos conseguir, de fato, entregar tudo aquilo que nós pensamos, entendeu? Mas esperamos alcançar muito mais. Então, ou Sim. seja, o jogo, enquanto existir mundo, blockchain, criptomoeda, o sistema vai estar online. Você pode ter certeza disso. Sim. Tá? Isso, tanto que a nossa estrutura de crescimento da criptomoeda está baseada na construção do Bitcoin dentro das casas decimais, ou seja, o Rivaliccoin provavelmente ele deve sair lá por início entre 7 ou a 10 centavos de dólares cada Rivaliccoin, e ele vai ter toda a capacidade de chegar a 100 mil dólares como o Bitcoin chegou agora. Sim. Ele tem total capacidade, tá? Inclusive, na verdade, eu vou falar para você que esse sistema, uma das coisas que eu foquei muito, principalmente no Bitcoin, foi o quê? O que acontece? O Bitcoin, hoje, ele está sendo como um ouro para uma reserva. Sim. Tá? Você não chega hoje na padaria, vai tomar um café e você paga com Bitcoin. Certo? Você não vai ali abastecer seu carro e paga com Bitcoin. Agora, com Seedcoin, isso vai acontecer. Essa daí, digamos que isso é até legal falar, né? Porque, ou seja, nós conseguimos entender, né? Digamos ali, é que não foi tanta proposta, né? Mas já existe em outros lugares. Você pode comprar uma casa, você pode comprar um carro. Inclusive, se você quiser contratar algum serviço da agência, eu aceito Bitcoin, sem problema nenhum, tá? Eu também aceito, tenho um pouquinho gente. Lá, eu aceito Bitcoin também. Mas não é comum você ver isso com as pessoas, tá? Então, por que um negócio local? Iniciar para o Guarulhos. Guarulhos, nós temos aqui um aeroporto internacional. Sim. Né? Nós temos um dos maiores PIBs. Não é? De São Paulo. Então, começar por Guarulhos. Nós vamos fazer com que isso, de fato, seja normal. E o que é bacana? O mercado está empurrando isso. Tá? Nós estamos vendo como um grande braço, porque você pode ter certeza. Já tem o Pix. Tem muita gente que não tem dinheiro hoje. Não é tão estranho isso. Né? Você faz transferência com Pix. E quando o governo, de fato, lacrar ali a questão do Drex, não tem para onde correr. Uhum. Certo? Então, a nossa expansão e o objetivo vai ser através de tráfego, que é a nossa expertise. Né? Então, ou seja, vamos alcançar aí, né, o Brasil todo aí com tráfego, com parcerias, né, principalmente com as empresas, né, com um sistema de recompensa por indicação. Então, ou seja, quando um usuário, né, trazer um outro usuário, ele vai ter uma recompensa maior. Sim. Tá? Então, nós vamos ter o site para você conseguir acompanhar tudo certinho lá. O nosso site está praticamente finalizando em desenvolvimento. Deixa eu ver aqui, porque o Duarte, nosso CTO, ele trabalhou tanto para poder colocar esse negócio aqui. Se eu não colocar aqui, ele vai soltar do coração. Coloca aí. Duarte, um beijo. Um dia eu vou te conhecer, porque eu sempre ouço do Duarte e nunca conversei com ele. Então nós temos aqui o loginho da Seedcoin Token, tá? Não dá pra ver, Gabriel. Aqui, ó. Aqui ele tem uma explicação. Essa daqui vai ser a moeda da Seedcoin. Ela tá meio aqui linda, porque nós estamos modelando aqui, mas está em construção, tá? Quarta-feira você vai conseguir ver direitinho. E se você clicar aqui, ó, em conectar, ó, você já consegue criar a sua carteira. É simples e fácil. Ó. Eu vou conectar aqui, ó, com uma conta. Você pode conectar com a sua conta da iCloud, com a sua conta do Google, tá? Com as carteiras. Ó. Eu vou clicar aqui, ó, no Rivali, que eu já tenho a minha carteira criada. É claro, né? Eu já tenho a carteira dele já. Aqui. Bonitinho aqui, ó. Cadê você? A minha internet dá claro, se ela puder ajudar. Muito maravilhoso. Vamos ver se ele está conectando. Isso aqui não é para fazer mais. E aí eu já percebi que quando a minha bateria está baixa, parece que a internet fica mais ruim ainda, né? Aí aqui vai ter um formulário, ó, na hora que você for criar, tá vendo, ó? A carteira já está criada, tá? Somente num clique você cria a carteira. Sim. Aí você vai precisar preencher esses dados aqui. Por que você vai preencher esses dados? Por causa que é assim, como que nós vamos fazer para mim poder finalizar, tá? Nós vamos ter tudo isso bem administrado dentro da blockchain, tá? Você vai participar dentro do jogo, você vai ter direito a comprar um passe. Como vão ser 30 jogos dentro do mundo Seedcoin, você vai poder comprar um passe para um jogo só, caso você queira jogar só um jogo,
Ou você pode comprar um passe universal, que é um passaporte universal, que você vai ter o acesso a todos os jogos. Tá? Esse passe vai ser renovado anualmente por apenas $1. Tá? Então você vai ter o acesso pagando $1, você compra o passaporte do jogo. Agora, se for o passaporte universal, aí vai ser um outro valor. Como a gente só vai lançar o primeiro agora, estamos falando dele, mas já avisando que vai ter o outro, tá? E você vai ter acesso à parte de premiação do jogo. Então vão ter 2 versões, tá? Você vai poder jogar gratuito, não precisa pagar nada para jogar os nossos jogos, tá? Você vai poder jogar, se divertir, tá lá, diversão garantida, gratuita pela Seedcoin para você. Agora, se você quiser participar do sistema de monetização e investimento, tá? Aí você vai ter um passe de $1 para você poder entrar, ok? E pensa bem, agora, dezembro, final do ano, se você tivesse aí, quem sabe aí $100, $500, talvez $1.000, seria legal, Priscila, para você hoje? Pra mim seria muito legal. Talvez provavelmente você consiga ganhar isso daí no próximo ano, em dezembro de 2025. Eu quero você, né, falando aí, gravando stories, falando, cara, ó, eu tô aqui já fazendo meu saque, cara, aí eu tendo um Natal diferente, um final de ano diferente com a minha família por conta da Seedcoin, tá? Sim, ouvindo aqui. Né, ouvindo aqui participar. Conversando com a gente aqui, falando de como que foi a experiência de você ganhar esse valor no Seedcoin. No Seedcoin, ou, quem sabe, de fato, quando chegar em 2027, 2030, né? Tomara que não, mas o Drex vai entrar. E o governo travar todo você, que você não conseguir fazer pagamento. Nós conhecemos pessoas que estão com conta bloqueada, né, Priscila? E já tivesse, né? Eu vou então, dizer vamos comentar. Só, se você nunca teve uma conta bloqueada, você não sabe. Quem sofreu com o Fernando Collor, quem é mais antigo, é verdade. Eu soube de pessoas que se mataram. Eu conheci pessoas porque o governo simplesmente pegou o dinheiro, tá? Se você tiver uma reserva dentro de uma blockchain, seja em Bitcoin, você vai conseguir comprar ou trocar Bitcoin com Seedcoin, tá? As criptomoedas vão se conversar. Você vai poder comprar Ethereum também, tá? Isso é descentralizado. O governo não vai alcançar, tá? Então, como eu gostaria, seja com o Seedcoin ou você comprando o Bitcoin, que é o que nós vamos incentivar, né? A educação vai entrar muito dentro disso. Compre o Bitcoin. Em 2030, em 2000, sei lá, daqui para frente, Deus me livre, entre uma terceira guerra mundial, entre uma crise, né, muito maior e por alguma forma, seja qual for o governo, não é só o governo do Brasil, que a gente sabe, Venezuela e outros países aí, como que é o controle do governo e o valor da moeda, você conseguir respirar e falar, olhar para sua família, olhar para o seu filho, olhar para você e falar assim, queira eu que você esteja milionário, mas mesmo que não esteja, você falar assim, cara, eu vou conseguir me manter, eu vou conseguir pelo menos fazer uma viagem, eu vou conseguir reestruturar a minha vida, porque eu tenho uma reserva em criptomoeda. Tá? Mais uma vez eu falo, toma cuidado com o memecoin, toma cuidado com outros, né? Então acompanha a gente que a gente vai começar a falar muito sobre isso, sim, tá? Mas olha para as coisas que estão acontecendo, tá? Então o mercado, o mundo está evoluindo, as coisas estão acontecendo. Os Estados Unidos, o Trump já colocou que eles provavelmente vão vender parte da reserva dos Estados Unidos em ouro para comprar Bitcoin. Você tem noção de uma ideia dessa? Que é os Estados Unidos fazer a reserva dele em Bitcoin? A Rússia, que tinha penalizado as pessoas e colocado sobre Bitcoin, a Rússia, o Bush, né? Como é que é o Putin. O Putin tá comprando Bitcoin. Olha só que engraçado, gente. Agora, você acha que a Rússia, Estados Unidos, esses países comprando Bitcoin, você acha que não faz sentido isso? Tá? Então, é bom você ficar antenado, né? Não saia comprando qualquer coisa de qualquer jeito, né? Sim. Procure informação, mas fique antenado com isso. Exatamente, procure informação e outra coisa. Aqui com a gente tem endereço, tem CEP, tem tudo. Tem tudo, ninguém vai sumir não, tá? Até porque a carteira é assim, Priscila. A sua carteira, quando você cria uma carteira que sua criptomoeda tá lá, é só você com as senhas que acessa. Inclusive, você precisa, tem uma forma de você guardar isso, tá? Porque se você perder a sua senha, nem você acessa, tá? Então verdade. Tem milhares de Bitcoin aí que ninguém tem mais acesso e nunca vai ter. Tem um carinha, eu esqueci o nome dele agora, o vinheteiro. Pega aí, pesquisa aí, vinheteiro, que ele toca piano muito bem, ele toca música clássica muito bem. E ele perdeu a senha dele do Bitcoin e tava lá no Twitter perguntando pra todo mundo de como que faz
para poder recuperar a senha. Nunca porque mais. ele perdeu. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Né? Gente, mas dá suas considerações finais aí, Gabriel. É isso, muito obrigado. O tempo passou. Esse podcast eu vou fazer questão de fazer backup, download, fazer tudo. Daqui a 5 anos, vamos colocar vamos fazer 2 picos, tá? 2027, 2030. Eu espero que você esteja vivo, bem de saúde e o Brasil uma maravilha. Mas nós vamos lembrar desse vídeo. Eu vou fazer questão de fazer esse corte aqui, tá? E como a frase da Priscila falou, né? Como é a sua frase, Priscila? Repete para nós, por favor, de novo. É na ação e não na perfeição que a sua liberdade financeira nasce. É na ação. Então, ou seja, hoje eu tenho um pouco de Bitcoin. Quem dera, se eu tivesse comprado o valor que eu comprei, o que eu tenho hoje de Bitcoin, há 5, 10 anos atrás, estaria muito diferente. Né? Então, muito obrigado pela sua audiência. Michel, muitíssimo obrigado por você ficar com a gente aí, produção. Então, quarta-feira, dia 18, às 19 horas, no canal do YouTube, Chega de Mimimi, tá? Nós vamos falar sobre a live e vamos aí trabalhar bem tranquilo aí essas informações sobre o projeto Seedcoin. Priscila? Então é isso. Novo projeto aí acontecendo e você aí fique ligado. Dia 18, às 19 horas, né? Às 19 horas. Lá no canal Chega de Mimimi, a gente vai continuar mais esse assunto aqui. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai responder você, tá bom? E é isso. Então, semana que vem teremos mais um podcast incrível, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui. E bora viver a vida que você merece. Vai ter uma grande bonificação e surpresa para as primeiras 1000 contas, para as primeiras 1000 carteiras que criarem lá no Seedcoin, tá? Você não vai querer ficar fora dessa, você pode ter certeza. Não fique fora dessa, então. Tchau, até.